Eu entro com ele pela vila. Ao invés de jogarem pedra nele e xingarem ele, agora vão xingar a mim. Seu pai otário, seu trouxa, tá? Tomara que esse moleque roube tudo de você, que nem fez Absalão com Davi. Ao invés de atacarem o filho, atacam o pai. Ao invés da morte nos agredir, a cruz nos cobriu. Ele recebeu as chicotadas e a morte e a pena, enquanto nós nos refugiamos na cruz. Nós não merecemos. Jesus contou essa parábola para revelar o coração humano. Veja como as atitudes falam mais alto que palavras na vida com Deus. Assista até o final e deixe seu comentário. Lucas capítulo 15. Na verdade, eu quero falar hoje sobre 4 parábolas. Vai dar tempo, Zé? Sim. Mas eu vou tentar. Eu vou ler 3 e vou lembrar de uma na introdução para que você entenda o cenário que Jesus usa nas parábolas para exemplificar quem a gente é, como é a nossa vida, o que é o reino, como é que a gente transita na vida do reino. Lucas capítulo 15, está na tela. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para o ouvir. Publicanos eram cobradores de impostos, judeus que cobravam dos judeus para mandar para Roma, eram odiados, tidos como traidores. E pecadores eram aqueles julgados dentro da comunidade judaica na sinagoga e excluídos pelo fato de serem, num comportamento contumaz ou não, pecadores que não são dignos de continuar na comunhão. Aí tem muita coisa para falar, mas eram gente indigna, gente que não merece nada. Então os fariseus e escribas disseram assim, tá vendo? Ele recebe pecadores e come com eles, não presta. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não necessitam, entre aspas, né? Que acham que não necessitam, né? Tem uma ironia aqui de Jesus. E ele emenda uma segunda parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com todo empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne amigas vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Dracma é uma moeda grega. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E emenda uma terceira parábola. E Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Repartiu os bens entre os filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo na gandaia, de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, eu pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Quem sabe assim eu consigo pagar a minha dívida, né? E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai não disse nada para ele. O pai só disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo.
Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu a cantoria. A semana inteira fiquei te esperando, para te ver sorrindo. Era uma festa, eu queria te ver, queria te encontrar. Ele parou e falou, mas que diabo é isso? E perguntou o que era aquilo. E ele informou um dos empregados, né? Seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou. Não acredito que meu pai está gastando com esse empiasto. E não queria entrar. Isso eu incluí, tá? É o meu teatro aqui no texto. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. O pai saiu também para falar com ele, tentando convencê-lo a entrar, porque o pai queria ele dentro. Mas ele respondeu a seu pai, faz tantos anos que eu te sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, esse aí, ó, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, meu Deus, você não entendeu nada, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra. É só isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe uma diferença de justiça entre aquilo que ocupa o ser divino e aquilo que ocupa a nossa realidade decaída, pecadora. No Antigo Testamento, já antes de Cristo, a gente percebe que o povo de Deus tinha algumas diretrizes na lei. Por exemplo, quando chegar um estrangeiro na sua terra, cuida dele bem. E o judeu poderia dizer, peraí, nós fomos escravos no Egito e nós sofremos pra caramba lá. Nós estamos paulados, agora eu vou tratar bem o estrangeiro que vier aqui? E Deus disse, sim, porque vocês sabem o que é ser estrangeiro numa terra diferente da sua. Vocês sabem o que vocês sofreram. Então quando alguém entrar na sua, trate bem. Isso aqui parece retribuir o mal com bem, tem um eco aqui no Evangelho. Ou, quando vocês virem uma viúva, cuide dela. Mas o que eu tenho de culpa por ela ter perdido o marido? Nenhuma. Eu não estou dizendo que ela merece, estou dizendo que ela precisa. Era o estrangeiro, a viúva e o pobre. Quando você colher a espiga e cair no chão, não recolha, deixa lá. Porque se o pobre passar na tua terra, ele vai ter uma comida para pegar. Mas ele não é dono da terra, fui eu que plantei e eu que colhi, ele não merece. Não, a questão não é se ele merece. A questão é que ele está precisando. E assim também o órfão. O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre são chamados de 4 vulneráveis que a lei de Moisés protegia. Mas ele não tem pai, não tem família, não tem parente. Eu que tenho que cuidar, Interessante isso, né? A cada 50 anos, vocês devolvam as terras, no ano do jubileu, para aquele que teve que arrendar porque estava sem dinheiro, ele fez uma hipoteca. Devolve para todo mundo e perdoa todas as dívidas, para todo mundo ficar igual, no mesmo patamar de novo. Mas eu emprestei o dinheiro para ele não merece. Não, eu não estou falando o que ele merece, eu estou falando o que ele precisa. Era o ano do jubileu. E se você observar a lei, você vai encontrar muita coisa assim. Parece que a justiça da eternidade não está preocupada em dar para nós o que a gente merece. Mas a justiça nossa, da terra, do mundo decaído do pecado, ela é na lógica da retribuição. Se você merecer, eu te dou, isso é justo. Se você não merecer, eu não te dou, porque isso não é justo. As páginas do Evangelho e do Reino de Deus que o descrevem, gritam para nós que para Deus, justiça não é dar para a gente o que a gente merece. É dar para a gente o que o amor de Deus reservou para nós.
Porque afinal de contas, se Deus fosse dar para todos nós pecadores o que nós merecíamos, todos nós estaríamos fadados a julgamento, juízo e morte. Mas Ele entregou o seu Filho para morrer no lugar do nosso pecado, para pagar o nosso preço, não porque a gente merece, mas porque o amor de Deus nos cobre. Há uma parábola que eu não li, vou falar rapidamente porque você conhece ela. O homem passou lá pela praça na sua cidade e tinha uma galera parada às 6 horas da manhã. O que vocês estão fazendo aqui? A gente não tem trabalho. Vai para a minha vinha, trabalha lá na minha vinha. E eu vou pagar o dia de trabalho para vocês. Obrigado. Quando foi 9 da manhã, ele foi comprar pão. Porque o filho que acordou mais tarde estava com o pão murcho, então ele foi lá buscar o pão. Chegou lá e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou assim: ninguém contratou a gente, nós estamos sem trabalho. 9 da manhã, vai para a minha vinha, e eu pago para vocês o que for justo. Quando deu meio-dia, ele estava passando por ali de novo, foi buscar o filho na escola. Viu uma galera na praça, ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Até agora ninguém contratou a gente, vai para a minha vinha, e eu pago para vocês o que for justo. 3 da tarde, buscou pão, mortadela, para fazer o cafezinho da tarde. E tinha uma galera na praça. O que estão fazendo aqui? A gente não conseguiu o trabalho. Vai para a minha vinha, que eu pago para vocês o que for justo. Mas quando era 5 horas da tarde, que ele precisou buscar a outra filha no metrô, faltava 1 hora para acabar o dia, ainda tinha gente na praça, ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? A gente não conseguiu o trabalho, vai para a minha vinha que eu vou pagar o que for justo. Quando ele chega lá, ironia da parábola de Jesus, ele diz que começou a pagar pelos últimos. Quem trabalhou 1 hora só. O dinheiro para 1 dia de jornada de trabalho era 1 denário, e ele deu 1 denário para os caras. Não prestou. Os caras que trabalharam 3 horas, deu 1 denário, que trabalhou 6 horas, e a galera que trabalhou o dia inteiro, 1 denário. Os últimos ficaram irados. Isso não é justo, porque nós merecemos mais, porque nós trabalhamos o dia inteiro. E o patrão diz: espera aí, mas uma jornada de 1 dia não é esse pagamento? É. Então eu estou dando o que é justo. Agora, os outros que trabalharam menos, o dinheiro não é meu? Se eu quiser, eu dou o que eu quiser. E aí vem a frase que para mim é uma facada no meu peito: por acaso é mal aos olhos de vocês o fato de eu ser bom? Ai, não. Esse é o evangelho. Por acaso você acha ruim o fato de eu ser bom e a minha bondade ir além da justiça da vossa terra? Caraca! Nesse mundo que a gente vive, no chão da vida, de um mundo decaído, onde todo mundo aqui é pecador, a justiça é uma questão retributiva e meritória. Não tem jeito. O cara cometeu um crime, ele vai pagar por isso. Ele subtraiu algo, ele vai ter uma pena por isso. É nossa terra. Mas você vai me dizer: eu sei, Zé, mas tem horas que eu sei que eu deveria ter mais misericórdia e eu não tenho. Eu sei. O mundo real, que na verdade a realidade não é essa, é a eterna, mas esse que para nós é real, grita para nós que justiça é dar à pessoa aquilo que ela merece. E aí chega o Rei dos Reis e disse: eu vou dar vida para todos. Ele senta com publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus, os religiosos, que conheciam a lei e a tradição, mas talvez a letra morta e não o espírito, vieram julgar a Jesus porque ele estava com a gentalha. E Jesus olha para eles. O interessante é que você comer com uma pessoa significava um sinal de aceitação, paz, amizade, ou perdão, reconciliação. A mesa tinha um significado muito forte, ainda tem hoje. Mais do que isso, o verbo utilizado aqui, quando eles dizem ele recebe pecadores, para alguns comentaristas do Novo Testamento, exegetas, esse termo naquela época significava não só receber, mas a alegria de receber como anfitrião. Não é só sentar por acaso, praça de alimentação. Oi, posso sentar aqui? Ai, tem publicanos e pecadores. Não tem problema, não é isso.
é convidá-los, é recebê-los. Porque quando o anfitrião convida, a alegria dele é ver o convidado aceitando o convite. Isso aqui demonstra desejo de comunhão. Era muito forte essa imagem de Jesus sentado com gentalha. E quando eles vão criticar Jesus, ele vem com essas 3 parábolas. A primeira, uma ovelha. Quem aqui tendo 100 ovelhas, uma se perde, não deixa 99 e vai atrás da outra. Eram 100 ovelhas, não é, presas no aprisco. Deixou e foi atrás daquela sozinha. O interessante é que 100 ovelhas não era comum alguém ter 100 ovelhas naquela época. Tinha que ser muito rico para ter 100 ovelhas. Algo interessante aqui, de que era bem comum, dentro de uma vila, de um clã, várias famílias, cada um tem um pouquinho de ovelha, 5, 10, 15 no máximo. Mas todos eles se cotizarem para pagar um pastor para cuidar das ovelhas de todo mundo. Então quando uma ovelha se perdia, era uma preocupação de todos, foi a minha. Mas também quando encontrava, a alegria era da comunidade. Todo mundo se alegrava com a ovelha que voltava. Ah, que bom! Quem é que não deixa aquelas 99, vai atrás da única que estava perdida? E quando volta, faz uma festa, porque encontrou a ovelha perdida. E aqui tem uma imagem, eu já preguei sobre esses textos numa série chamada A Parábolas do Reino, antes da pandemia, está no YouTube. Quando nós fizemos o Meu Caro Amigo, parte 1, eu passei por esse texto de Lucas. Na época das Parábolas do Reino, acho que Filho Pródigo, eu fiz 2 ou 3 domingos, não me lembro. Então tem muitos detalhes que eu não vou me ater aqui hoje, porque eu quero mais falar da cena geral. Mas se você quiser, tem. E tem livros muito legais, Tim Keller, O Deus Pródigo, John MacArthur, A Parábola do Filho Pródigo, as Parábolas de Lucas, do Bailey. Procure na livraria, você vai gostar demais. Mas enfim, há uma imagem aqui muito linda, é que o pastor de ovelhas, quando a encontra, pega pelas patas e coloca no seu ombro. Coloca no seu ombro. Para mim isso aqui tem uma imagem da cruz aqui. Ele nos carrega. Deus do céu. É como se Jesus dissesse assim para eles, engraçado, vocês têm um problema de eu me sentar com gente que não presta. O problema não é você achar que eu estou sentado com gente que não presta. O problema é que você acha que você presta. Esse é o problema. É que você julga o publicano e o pecador como se você não fosse um pecador. Você acha que é seu mérito, né? Você está muito nesse chão, você merece a mesa, eles não. Você não entendeu que o meu senso de juízo não tem a ver com a meritocracia da terra. Para mim, todos são pecadores. No meu sistema, todos são carentes da minha graça. Bom, vocês não percebem, então não são ovelhas perdidas. Mas também não são pastores que se agradam dessas pessoas estarem na minha mesa. Mas também não são meus amigos, porque quando eu os chamo, vocês não se alegram com a ovelha que eu trouxe. Isso aqui é muito incrível, essa parábola. Na verdade, irmãos, Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os excluídos. E lá vem esse papinho. É você que não percebeu que todos somos excluídos. Todos saímos do Éden. Todos perdemos a comunhão. É que no nosso sistema mundo, nós criamos pequenos impérios onde nos incluímos e deixamos alguém de fora. Mas nos esquecemos que todos fomos destituídos da glória de Deus. Jesus veio para o pobre. É isso. É que você não percebeu que todos somos pobres. Que o único rico é o Senhor. E que a riqueza do cosmos que Ele nos deu é presente a todos. E todos somos carentes das riquezas do Pai, pobres nessa terra. É que o nosso sistema mundo criou impérios onde alguns enriquecem e os outros se sentem pobres. Mas você não percebeu que todos o somos? Jesus veio para os pecadores. Todos somos pecadores. Não percebemos isso? Que todos somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus. Por que nos separamos em pedestais? Gosto da frase do meu professor de grego que dizia que ao pé da cruz o terreno é plano. Ao pé da cruz o terreno é plano. Todos nós necessitamos da graça de Deus, do perdão de Deus, do seu cuidado, do seu amor, da sua misericórdia e da sua compaixão. Nós é que criamos pedestais nessa terra para nos sentirmos melhores do que os outros, incluindo ou excluindo segundo a nossa justiça.
O Deus que tudo vê e é Senhor da graça e da misericórdia, olha para todos nós como gente perdida. É que nem todo mundo se sente uma ovelha perdida. Ele já tem o seu sistema de autossalvação, pela inclusão dentro do seu império próprio. Esse é o problema. E ele emenda a segunda parábola. E a mulher que tinha 10 dracmas? 10 dracmas era bom. Era um dinheirinho para alguns dias aí. E ela perde uma. Quando a mulher perde uma dracma, ninguém em casa fica tranquilo, irmão. O filho estava no videogame, vamos, levanta. O marido vem do jogo, vai, me ajuda. A outra no TikTok, larga esse celular. A mãe é assim, ela bota o terror na casa. Todo mundo pega a vassoura, a lanterna, levanta o sofá e vai ter que achar. Brincadeira, isso foi o que inventei, tá? Mas a verdade é que ela faz um fuzuê em casa, é um forrobodó, e ela acha a moeda e chama as amigas e faz uma festa. É assim a alegria de Deus quando um perdido é encontrado. Todos estamos perdidos sem Deus. É que nós, nesse chão das ovelhas da terra, no sistema mundo, a gente vê algumas ovelhas que parecem que são melhores e achamos que está faltando algo, porque ao invés de olharmos para o Criador, olhamos uns para os outros. Esse é o problema dessa terra. O seu problema não é que você tem pouco dinheiro. O seu problema é que quem está ao teu lado tem mais dinheiro que você. Porque se você tivesse o mesmo dinheiro no meio de gente que não tem, você estaria feliz. O seu problema não é o seu carro. O problema é o carro do seu vizinho, que você acha que ele é mais abençoado e mereceu mais e você menos. Porque se você tivesse essa mesma lata véia numa terra que só tem gente andando a pé, você ia se sentir rei. Porque nesse chão nós pensamos em mérito, merecimento, quem pode mais, quem tem mais, e brigamos e nos matamos por isso. Nos matamos pela posse, pela honra, pela glória. E o pior é que a gente enfia na nossa fé Deus no meio desse caos. E achamos que Ele existe para alimentar essa ganância miserável que a gente carrega. E aí ele gira o punhal da facada, quando ele fala dos 2 filhos. Não é do filho pródigo, Zé? Então, a Bíblia, não se esqueça, o Evangelho foi escrito no texto corrido. Os editores que separam em perícopes e dão títulos, tá? A parábola do filho pródigo é um título colocado. O mais justo seria a parábola dos 2 filhos, porque é isso que ele diz. Um homem tinha 2 filhos. Os 2 tinham direito à herança. Geralmente o mais novo tinha metade. Então tem 2 filhos, divide a herança em 3, o mais velho ganha 2 partes e o mais novo 1, ele tinha direito ao dobro, era mais ou menos assim. Ô pai, não é por nada, mas eu queria minha parte, mérito, minha parte. Ô, moleque, você estava no nosso aparelho genital ainda quando nós já estávamos construindo a fazenda, eu e tua mãe. Meu filho. Nosso sistema de procriação não tinha nem gerado você, nós já estávamos trabalhando de sol a sol. Você não entendeu que você não tem, mas tem. Segundo o mérito você não teria, mas porque você tem pai, você tem. Porque você não tem o que você merece, você tem o que o meu amor te dá. Mas você tem. Mas você está amando mais a sua parte, que nem é sua, mas eu te dou, do que está comigo, não tem problema. Ele divide os bens, e o mais novo sai na gandaia. Tonto. Não entende que dinheiro acaba, que saúde vai embora, que vai passando os anos e ele vai descobrindo algumas coisas que ele não sabia, que ele tem menisco, ciático, pâncreas. Ele não sabe, quando você tem 18 anos você não tem nada disso, irmão, você não tem joanete, você não tem dor na coluna, você não tem bico de papagaio. Com 18 anos ninguém tem, e acha que o mundo é Deus olhando de cima e falando, que coitado, ele está achando. É o sistema, onde eu tenho um pouquinho mais do que o outro, eu me sinto o rei da cocada preta. Tonto. Gastou tudo. Gastou tudo e foi parar no... Um esperto encontrou um espertalhão, né? Ô, trabalha comigo. O cara não pagava nada. Deve ter deixado ele na miséria ainda. Ia apacentar porcos e passava fome. Não, te pago amanhã, te pago amanhã. O espertão encontrou o esperto e meio. Trabalhava como escravo. A ponto de querer disputar a lavagem com os porcos. Para comer. E porco, sabe que ele ataca, ele é bravo. Cuidado com os porcos. Linha atacante de raça e defesa que ninguém passa. Posso ouvir um amém? Imagina o moleque, um porco para pegar resto. Ele cai em si e fala, meu Deus do céu. O empregado do meu pai está vivendo melhor do que eu, que era filho.
Eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Já sei o que eu vou fazer, vou voltar e pedir perdão para ele. E aqui tem coisas incríveis. O pai vê ele de longe. O pai devia estar preocupado com tanta coisa na sua terra, na sua fazenda. Não, nada preocupa mais o pai do que o filho. Ele devia estar no muro todo dia. E viu de longe. E foi correndo ao encontro. Lembra de Davi e Absalão? Absalão armou um salseiro, matou o seu meio-irmão, fugiu e deixou Davi muito triste. Aí Absalão volta e pede perdão e Davi não perdoa. Lembra disso? Ele fica na porta do palácio por semanas, chorando. E Davi não recebe. E o povo fica, é isso que ele merece. Quem mandou trair o próprio pai? Até que, acho que é Joabe, sei lá quem fala com ele, olha, perdoa o menino. Ele está já há um tempão na tua porta. Ele saiu e voltou, tá bom. Manda ele para a casa de campo lá, mas eu não vou nem falar com ele. Mas por que Davi perdoou Absalão? Absalão depois arma uma armadilha. Rouba o coração do povo. Levanta um exército para matar o próprio pai. Era para o povo, e o povo conhecia essa história, tá vendo? Ó? Não perdoa esses moleques não, que é isso que acontece. Davi teve que fugir do trono para não ser morto por Absalão. Por um tempo, depois Absalão morre na batalha. Porque ele se levantou com um exército contra o próprio pai. Só que aí eram os homens de Davi, não dá para encarar assim. Estava em primeiro lugar no campeonato, já tinha ganhado um monte de Libertadores. Não, mas vai devagar, não era assim. Irmãos, eu estou falando só o que Deus diz ao meu coração, eu não estou inventando. Estou pregando aqui, pô. Aí, eu imagino que esses caras tinham essa história na cabeça. Agora o pai sai correndo, e o filho fala, pai, me perdoa, eu pequei contra você, eu pequei contra Deus. Ele não responde, ele chama os servos e fala, traz logo uma roupa aqui. Porque a hora que esse moleque entrar pela vila lá dentro, ele vai tomar pedrada e barro. Miserável, sem vergonha, vai ficar na porta do teu pai mendigando agora. Não, coloca uma roupa nele. Põe um anel no dedo, que é o sinal da nossa família. Para quando alguém olhar para ele, saber que ele tem pai. Está descalço, parece pobre, coloca uma sandália no pé dele. Eu entro com ele pela vila. Ao invés de jogarem pedra nele e xingarem ele, agora vão xingar a mim. Seu pai otário, seu trouxa, tá? Tomara que esse moleque roube tudo de você, que nem fez Absalão com Davi. Ao invés de atacarem o filho, atacam o pai. Ao invés da morte nos agredir, a cruz nos cobriu. Ele recebeu as chicotadas e a morte e a pena, enquanto nós nos refugiamos na cruz. Nós não merecemos. Mas Ele nos ama. Ele não nos deu o que a gente merece, Ele nos deu o fruto do seu amor. Ele faz uma festa, mata o bezerro gordo, que o filho mais velho estava de olho gordo no bezerro gordo, porque o filho mais velho é igual a mim e a você, ou igual aqueles fariseus, não vão entrar. Só que o pai também sai lá fora, igual ele fez com o mais novo. Filho, por que você não quer entrar? Porque ele não merece. Não, você não entendeu as ovelhas e as dracmas. Não é uma questão de merecimento. Você não entendeu que o que eu tenho já é seu. Você não tem que brigar comigo para merecer o que você já tem. É que você está operando na lógica desse mundo meritório que quer ter e tirar de alguém. Fora o detalhe que houve fome na terra, o filho volta para a casa do pai e parece que lá nunca teve fome. E o mais velho fica injuriado, porque o mais novo não merecia. Olhando para esse texto, irmãos, vou partir para o fim. Há momentos em que eu me sinto co-pastor do bom pastor, porque eu sou pastor. E tem momentos que eu me alegro quando vejo alguém se aproximar da fé dizendo, eu preciso de Cristo, eu preciso de perdão, eu me arrependo. E eu falo, claro, Jesus está aqui para você, o que aconteceu com a tua vida? Aí ele conta um monte de mazelas. E ele diz, tem jeito para mim? E eu como pastor vou dizer, sim. O ladrão estava na cruz e disse para o outro, dá licença Jesus, nós dois merecemos isso aqui, ó, porque a gente não presta, nós somos pecadores. Ele não. E o outro, aqui, para com esse papo, ó, salva a gente aí, você não é o filho de Deus. Mas o de cá disse, não. E aí diz para Jesus, Senhor, eita, Kyrios, lembra de mim, quando o Senhor estiver lá no teu reino. Opa, já está crendo em vida eterna. Eu sou um pecador e eu sei que você é o Filho de Deus.
Eu sei que eu não mereço, porque a gente aqui não merece. O Senhor poderia lembrar de mim? Claro, agora. Você não tem o que você merece no meu reino. Você tem o que você precisa pelo meu amor. Essa morte aí, você está morrendo nesse chão. Mas essa que eu estou morrendo aqui, você não vai conhecer. Eu levo sobre mim a morte eterna. É muito louco isso, irmãos. É muito louco isso, porque às vezes eu me sinto uma ovelha. Tem horas que eu me sinto como pastor, tem horas que eu me sinto como ovelha. É isso que eu digo para o cara. Se o ladrão da cruz pôde, você também pode. Tem horas que eu me sinto como uma ovelha e falo, Senhor, obrigado. Não sei se já aconteceu com você, você passa por um livramento, você vê a mão de Deus te abençoando, ou algo que você não esperava, fala, Senhor, como o Senhor é bom. Olha, eu não tive nem tempo de orar e o Senhor me livrou disso. Não é por causa da minha oração, é pelo teu amor mesmo. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, não tenho nem como agradecer, nem sei o que eu posso fazer para pagar. E Deus me diz, é por isso que chama graça. Porque não tem preço. O reino de Deus é o lugar onde eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. E eu me sinto um pecador. Mas tem dias que eu, olhando essa parábola, eu me sinto os fariseus e escribas. Porque gente que nos machucou ao longo da nossa vida, nós oramos para Deus ferrar essa pessoa, para Deus fazer justiça a nossa, contra ela. Temos aquele termo na nossa boca que a gente fala de boca cheia e coração palpitando, quando a pessoa que nos ofendeu tropeça. Bem feito, é o que você merece. Vá com o diabo que te carregue. Quem mandou mexer com o ungido de Deus? Como se a minha justiça retributiva, meritória, vingativa, fosse abraçada por Deus, porque eu vim na igreja e entreguei uma oferta. Opa, você deu um dinheirinho, eu vou acabar. Você não gosta de quem que você não gosta aqui? Fala para mim que eu vou dar um tapa nele. Como se a pessoa a quem eu e você amaldiçoamos também não fosse alvo do amor de Deus. É que é um problema no chão da vida. Os publicanos e pecadores na mesa de Deus. O cara que te assaltou vem e se arrepende na igreja no domingo. Ah, isso aqui é complicado, Jesus. Pelo menos que ele se converta em outra igreja, vá. O que os olhos não vê, o coração não sente. Não é? E a nossa torcida pelo tropeço. Porque talvez nós não entendemos o Evangelho. Amamos mais a nossa herança terrena do que a eterna. Desejamos a morte de quem a gente julga ser pecador, porque nós nunca enxergamos o nosso pecado. Não gostamos de ver Deus usando de misericórdia para com as pessoas que julgamos. E aprendemos a orar a Deus e pedir justiça segundo a nossa retribuição vingativa. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Pior do que você ouvir o que eu estou falando, é estar aqui falando o que eu estou falando. Eu já tinha programado as parábolas e essa semana eu sabia que era o filho pródigo, comecei a estudar segunda-feira. E a cada semana, cada dia eu falava, Senhor, você podia mandar alguém para pregar para nós, porque eu me vejo aqui, como você também. Mas ao fim do meu estudo, eu percebi uma coisa, que bom que eu estou sentado nessa mesa morrendo de vergonha. Nós estamos aqui sentados na mesa, nos alimentando da mesa do Cordeiro, envergonhados, porque eu não mereço estar aqui. Porque eu também carrego um monte de inveja, ódio e mentira dentro de mim. Mas o que o Senhor viu em mim para a tua graça me alcançar? E Ele vai dizer, nada, eu não precisava ver nada, não é mérito. É o meu amor. Nós não na nossa cabeça não entra o amor de Deus. O amor e a graça de Deus no nosso mundo é uma grande injustiça. Eu retribuir o mal com o bem, isso aí é coisa de otário. Vamos apagar isso do nosso evangelho e vamos nos incentivar a pedir vingança contra os nossos inimigos, como se Cristo não tivesse morrido por eles também. Ao mesmo passo, irmãos, que eu olho para esse chão caótico, de um mundo que cresceu longe de Deus, do homem que escolheu o fruto para decidir segundo a sua justiça o que seria esse cosmo, para essa terra trincada que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, como diz Romanos 8, pisando nesse chão, tem horas que eu não sei o que fazer. As atitudes vão gerar consequências.
E você vai ter o que você merece. Faz parte do nosso convívio. Ao mesmo tempo que eu olho para esse texto e falo, Senhor, o teu reino e essa vida são incongruentes, não dá, é água e óleo, não dá para misturar. E ele vai dizer, é isso mesmo, Zé. E o que eu falo para a galera no domingo? Porque a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu descer aqueles degraizinhos, então, Zé, o que a gente faz nesse mundo? Fala que você não sabe. Eu não sei, irmãos. Eu só sei de uma coisa. Nós estamos andando na direção do reino. O que fazemos, como reagimos diante do caos, nossas ações e reações são de gente que se reconhece um pecador e está no reino. O que eu vou fazer vai mudar esse mundo? Não. Mas eu não faço o que eu faço para o mundo ser transformado. Eu faço o que eu faço porque a palavra de Deus tem transformado a minha vida. Eu só sei que cada vez que eu me aproximo da graça, mais perto eu estou da verdadeira justiça. Mas eu tenho plena certeza de que nesse mundo ela nunca vai existir. E em alguns aspectos, a humana é até necessária. Precisamos de discernimento. Graça de Deus, para andarmos na contramão do sistema, vivendo governados por um reino que não rege essa terra, mas rege o nosso coração. Mas eu encerro dizendo que se você está envergonhado de estar na mesa, bem-vindo. Esse é o lugar que a gente adora e agradece de verdade, porque a gente sabe que não merece. Esse é o lugar onde a gente se entrega de verdade, sabendo que foi Ele que pagou o preço. Porque se eu e você não estivéssemos envergonhados nessa mesa por termos o que não merecemos, nós seríamos os julgadores, estaríamos fora da mesa, como religiosos que tentam dizer quem merece e quem não merece a bênção de Deus. Como muitos evangélicos que não conhecem o Evangelho e muitos cristãos que não sabem quem é Cristo. Se tem um lugar bom nesse domingo para a gente estar, é corado de vergonha, sentado na mesa e glorificando ao Pai. E cada vez que chegar na mesa, mais um arrebentado, mesmo que tenha arrebentado a gente pedir graça e misericórdia e dar a Ele o mesmo que a gente recebeu. E eu encerro com a primeira parábola dessa série. Um homem é perdoado de 30 talentos de prata, que era uma dívida impagável, e quando sai fora do escritório do patrão, encontra o irmão dele com um conservo que devia 200 denários, dinheiro de pinga, perto de 30 talentos de prata. E ele vai e aperta o cara até pagar. Quando o patrão ficar sabendo, ele fala, que eu não entendi você. Você não entendeu o tamanho do perdão que você teve, você não conseguiu compartilhar nenhum perdãozinho com alguém, agora você vai para o lugar que tem choro e ranger de dentes para entender o quanto dói uma saudade. Porque a graça que me alcança precisa me fazer envergonhar de quem eu sou e precisa me ajudar a reproduzi-la para aqueles que também precisam. Porque se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.